Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Marli e hoje a gente está aqui para conversar sobre 5 assuntos bem diversos e interessantes. Alguns são relacionados e outros não. Bem, a gente vai responder algumas perguntas de servidores que deixaram nos comentários aqui e eu fui reunir algumas das perguntas e vim aqui para responder. A primeira pergunta dela foi do Jackson, vou deixar aqui escrito quem foi que perguntou, foi do Jackson. Ele perguntou o que é uma CTC. Bem, a CTC é a Certidão de Tempo de Contribuição. E aonde você consegue a Certidão de Tempo de Contribuição? Você consegue no ente que você trabalhou. Se você trabalhou para um órgão que contribuía para o INSS, você vai conseguir a Certidão de Tempo de Contribuição no INSS. Você consegue pelo aplicativo Meu INSS ou você consegue ligando no telefone 135. Vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo, tá bom? E também, se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar, tá? Mas a regra você baixa o aplicativo, preenche com todos os seus dados, demora aí em média de 30 a 45 dias para a CTC estar pronta, para a certidão de tempo de contribuição estar pronta. Já nos órgãos municipais, estaduais que você ou federal que você tenha trabalhado, que você tenha sido concursado, né, que não seja contrato nem relação privada de trabalho, que não vai lá para o INSS, aí você tem que pedir lá no órgão, no próprio órgão. Então, se você trabalhou para um município, você vai pedir no RH do município. Se você trabalhou para o estado, você vai pedir no RH daquele estado. Se você trabalhou em algum ente federal, você vai pedir no RH daquele ente federal que você trabalhou. Mas você vai pedir a certidão de tempo de contribuição, tá? E essa certidão serve para quê? Para saber quanto tempo você trabalhou naquele órgão e de que período a que período você trabalhou, ok? Então, a primeira pergunta foi do Jackson, a gente respondeu sobre a certidão de tempo de contribuição. A segunda pergunta, que está relacionada com a primeira, foi da Eloinda. Como que funciona a averbação? Bem, para você fazer a averbação, você precisa ter a certidão de tempo de contribuição. Você tendo a certidão de tempo de contribuição, você vai levar essa certidão de tempo de contribuição no ente que você quer pegar aquele tempo de serviço e averbar, tá? Aí você vai levar essa certidão e pedir a averbação. E o que é a averbação? A averbação, você vai juntar aquele tempo que você trabalhou em outro órgão, juntar nesse órgão que você está trabalhando agora e vai juntar para você conseguir aposentar. Em alguns casos, tem leis municipais que permitem que essa averbação seja feita de forma de reconhecimento. Quando você trabalhou para o mesmo órgão na forma de contrato, depois passou no concurso, aí não é averbação, será reconhecimento de serviço. Em regra, o reconhecimento de serviço, ele serve não só para aposentadoria, ele serve também para elevação de classe, de nível, mas isso é outra discussão, né? Não é o foco da pergunta aqui. O foco da pergunta é: o que é averbação? A averbação é você pegar o tempo de serviço que você trabalhou em outro lugar e trazer para o lugar que você está trabalhando atualmente para somar para sua aposentadoria. Ok? Essa foi a segunda pergunta que fizeram aqui para nós nos comentários dos vídeos anteriores. Uma pergunta muito interessante que também foi feita depois que aparece lá no sistema, relacionada a pagamento. O seu processo está na fase de pagamento e aí você já foi expedido o RPV, já foi feito o pagamento pelo ente, né, seja federal, municipal, estadual, enfim, já foi feito o pagamento, já está o dinheiro lá na justiça, na conta da justiça, e tá falando bem assim, deixa eu ler a pergunta aqui. Quando tem ofício informando o valor depositado, eu já posso ir no banco ou preciso esperar ficar o ofício informado o saque dos valores depositados? Bem, o que isso quer dizer? Que o valor está depositado lá na justiça, mas ainda não foi liberado. Só está liberado a hora que aparece lá no processo o número do alvará. Então, por exemplo, tem um número lá no processo referente ao alvará judicial, né? Ele vai estar lá o númerozinho. Depois que ele tá com aquele número lá, e aí aparece lá no sistema da justiça, escrito valor
liberado, aí sim que tá liberado, tá? Quando tá escrito assim, não, só foi oficiado para que o banco faça a liberação. Ainda você não pode ir no banco verificar se você já recebeu ou não os valores que você tem direito. A quarta pergunta é referente à prescrição. Ele pergunta ele pergunta se os períodos após 5 anos serão considerados prescritos. Depende, Renê, foi o Renê dos Santos que perguntou. Depende, Renê, depende da questão que você está perguntando. Por exemplo, tem questões que prescrevem com 5 anos se você não tiver feito nenhum requerimento administrativo. Muitas questões prescrevem com 5, outras com 3, vai depender muito do que você especificamente está falando, mas supondo que você está falando de um direito trabalhista, a regra é que prescreva em 5 anos, tanto na via pública quanto na via privada, que prescreva o direito em 5 anos. Se você não fez requerimento, o requerimento, gente, suspende a prescrição. Ou seja, se eu fiz um requerimento administrativo e eu não tive resposta, está suspensa a prescrição até que haja resposta daquela questão. No entanto, se houve resposta, começa a contar a prescrição da data que foi dada a resposta daquela questão, ok? Então, a regra é que os direitos prescrevam com 5 anos, mas tem alguns direitos que começam a prescrever em outras datas, e aí por conta disso a prescrição, o prazo é maior. Prova disso são as férias e as licenças prêmios. Tem um vídeo explicando sobre isso aqui, vou deixar aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem assistir depois, que fala que a prescrição começa a contar a partir da aposentadoria, ok? A quinta pergunta não foi nenhuma pergunta, foi uma questão exposta em um vídeo que eu coloquei aqui sobre promoção na classe, e eu falei para o servidor que não precisa mais levar documento autenticado nos órgãos públicos para que haja o recebimento do documento considerado como válido. Por quê? Porque se você leva o original e uma cópia, tá, aquele documento tem que ser considerado pelo ente público. Por quê? Porque a pessoa que está recebendo o documento lá no órgão público, ela tem fé pública. E se ela tem fé pública, ela pode afirmar que o original e a cópia conferem, são idênticos. Não precisa ir lá no cartório autenticar, pagar para o cartório, se locomover, gastar 2 vezes. Não precisa. Desde 2018 foi fixado na lei que não há necessidade mais de autenticação no cartório, porque o servidor público tem fé pública e por conta disso ele pode considerar como documento autenticado ali, só escrito, confere com o original. Então, o Timóteo Pristi, eu não sei pronunciar, me ensina aí, Timóteo, pronunciar seu nome que eu não consegui, mas eu vou deixar aqui, tá? Então, não pode haver o não recebimento por conta da não autenticação, porque esse documento, ele é autenticado pelo servidor que recebeu, ok? Se ficou alguma dúvida, vocês deixem aqui no comentário. Se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo, deixa aqui também, que eu perguntas e respostas aqui. Deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!